Olá a todos, obrigada por vir a esta sessão. Já temos aqui o nosso moderador, Luís Gonçalves. Eu só para vos dar aqui uma breve introdução à plataforma e à forma como nós vamos funcionar e falo disto aproveitando enquanto esperamos para ver se chegam mais pessoas à chamada. Pronto, no Zoom, como nós vamos estar em formato de conferência, nós vamos desativar o som de toda a gente, ok? E vamos ter apenas os moderadores com som. O moderador e os nossos convidados, que são o Dr. Nuno Vieira, o Dr. Ricardo Louro e o nosso moderador Luís Gonçalves. Se vocês tiverem alguma questão que queiram colocar durante a partilha de um dos nossos convidados, podem sempre enviar-nos uma mensagem através do chat, que se chama aqui bate-papo. Portanto, no fundo do ecrã tem aqui uma opção e nós recebemos a mensagem. Se selecionarem no botão que diz participantes em baixo, tem também uma opção para levantar a mão e eu recebo o sinal que vocês querem participar na conversa e depois, quando for oportuno, passo-vos a palavra. Sendo assim, vou passar aqui a palavra ao Luís Gonçalves para dar uma introdução aqui ao tema e boa conferência. Obrigado então, Maria. Sejam bem-vindos. Eu chamo Luís Gonçalves, vou ser o moderador deste primeiro TEIR Ideias. Ou seja, o TEIR Ideias é um projeto que já existia da TEIR Impulso já dos primeiros e pertence ao CAIC, que é o nosso projeto de cidadania ativa e intervenção cívica. E, como os tempos mudam, mas os assuntos continuam pertinentes, resolvemos dar uma nova roupagem. Ou seja, agora passamos a ter esta plataforma do Zoom, onde vamos fazer alguns debates. Este é o primeiro, como está a saúde a reagir à pandemia. E vamos ter, neste caso, dois convidados, dois médicos de medicina interna que trabalham aqui em Portimão. Parece que ficámos sem moderador. Luís, consegues ouvir-nos? No fim deste debate também vamos dizer qual vai ser a introdução da parte de cada um e depois vamos fazer umas perguntas nós e algumas respostas no Facebook. Então, agora se calhar passo a palavra ao primeiro médico, neste caso o Dr. Nuno Vieira, para nos falar um bocadinho do tema e da pequena apresentação que cada um deles tem para nós. Olá, muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui então presente. Estamos então a fazer este ETEIA de ideias dedicado então aqui ao tema de como é que a saúde está a reagir a esta pandemia, a este grande desafio, embora certamente a saúde não é o único setor que está sob pressão, mas de qualquer forma surgiu então esta oportunidade e agradeço então essa oportunidade para estar aqui a compartilhar um pouco aqui algumas ideias e um ponto de vista. Eu inicialmente vou falar um pouco sobre o que é que, qual é que é o ponto da situação a nível nacional, mas principalmente a nível regional, e depois o Dr. Ricardo Louro irá falar mais sobre aconselhamento geral e algumas ideias gerais sobre a própria infecção Covid-19 concretamente. Então eu tenho aqui para me auxiliar uma apresentação que vou então pôr no ar. Espero que já todos estejam então a ver. E então os aspectos que vamos ter aqui para abordar nesta fase inicial então é qual é que é o retrato da evolução desta pandemia, principalmente aqui no Algarve da Covid-19. Vamos falar um pouco sobre qual é que tem sido então a resposta que o sistema de saúde tem estado a montar
para reagir a esta pandemia, analisar alguns números que nos permitem também caracterizar como é que atualmente estão a correr as coisas e deixar mais do que ideias, questões para o futuro e quais são os principais desafios, principalmente em termos do sistema de saúde, no que se refere às próximas semanas, meses, referente a esta situação da pandemia Covid-19. A pandemia, portanto, a resposta à pandemia da Covid-19 em Portugal tem sido centralizada e penso eu que globalmente bastante bem, apesar de algumas polémicas, pela Direção-Geral de Saúde. É então o órgão que centraliza todas as decisões nesta área, elaborou um plano nacional para esta resposta e neste plano nacional acabou então por identificar diferentes fases de resposta consoante a altura que estamos a atravessar. Já atravessámos inicialmente uma fase de contenção largada, estamos já na chamada fase de mitigação, onde já existe transmissão comunitária da infecção na comunidade, e é sobre esta resposta nesta fase que vamos falar um pouco. Esta resposta acaba por estar definida numa norma emitida pela Direção-Geral de Saúde, onde acaba por definir quais são os diferentes níveis em que os diferentes órgãos do nosso Sistema Nacional de Saúde respondem às exigências que foram criadas por esta pandemia. Esta fase de mitigação iniciou-se no dia 26 de março e é que estamos então atualmente a atravessar. Então, basicamente, o que é que mudou do prévio para esta fase de mitigação? O que mudou é que, assumindo-se então que estamos numa fase de transmissão comunitária da infecção, significa que o facto de não haver uma história conhecida de um contato com alguém suspeito ou com alguém que tenha tido a infecção deixou de ser critério para um caso ser suspeito. Ou seja, agora para um caso ser suspeito basta apenas ter um dos 3 sintomas cardinais que são assinalados para a suspeição de infecção, que é o aparecimento de tosse, o aparecimento de febre ou o aparecimento de falta de ar. Caso um desses 3 sintomas exista, portanto, a resposta inicial é dada pela linha SNS 24. É esta a porta de entrada no sistema, que depois aconselha o utente a dirigir-se a um dos determinados serviços que tem à sua disposição, que pode ser ou a nível comunitário nos centros de saúde, ou então a nível hospitalar, a nível dos serviços de urgência, ou até mesmo apenas ficar em casa e esperar que alguém vá à sua casa para fazer o teste da Covid-19 e ficar apenas em vigilância em casa. Basicamente é assim que a resposta está montada neste momento. Portanto, linhas gerais, e é sempre importante sublinhar, a porta de entrada é a linha SNS 24, qualquer pessoa que surja com um destes sintomas ou tenha alguma dúvida deve ligar para esta linha. Felizmente, e todos estão lembrados há cerca de um mês atrás da polémica que existia devido aos grandes atrasos de resposta, felizmente hoje em dia a linha está a funcionar bem, com tempos médios de espera de cerca de 1 minuto, por isso é o canal mais eficaz. As pessoas não se devem dirigir ao centro de saúde, não se devem dirigir ao hospital antes de contactar a linha SNS 24, porque consoante os sintomas e o quadro clínico serão aconselhados qual o nível de resposta que existe. Depois, uma coisa que é muito importante sabermos é que os circuitos dos doentes estão claramente definidos. Tanto a nível hospitalar como a nível dos centros de saúde, temos áreas que são exclusivamente dedicadas a doentes confirmados ou suspeitos de infecção Covid-19 e áreas em que são dedicados a doentes que não têm qualquer suspeição desta infecção. Assim conseguimos garantir a segurança dos utentes que não têm a infecção Covid-19. Isto porque é que é de sublinhar? Porque é que é de sublinhar? Porque, e penso que o Ricardo também partilha esta mesma ideia, temos verificado é que as pessoas estão com muito medo de recorrer aos serviços de saúde, com medo até de serem contagiados num hospital, num centro de saúde, etc. E o que estamos a verificar é que pessoas com outros problemas de saúde estão a ficar em casa até mais tarde e às vezes quando recorrem à urgência hospitalar já recorrem muito tarde. Daí que é importante que as pessoas tenham essa noção que existe segurança no recurso a pessoas que não estão suspeitas e que não estão doentes. E depois também o facto de tudo isto estar a ser centralizado por uma plataforma eletrónica, que é o Trace Covid, onde todos os profissionais de saúde acabam por ir acumulando a informação dos utentes e ir gerindo todo o processo. São estas as linhas gerais que definem esta fase de mitigação e a fase como o nosso sistema de saúde está a responder à pandemia.
Localmente, a nível do Algarve, a ARS Algarve tem atualmente 4 áreas dedicadas ao Covid na comunidade, que são elas, portanto, os centros de saúde de Portimão, de Olhão, Tavira e Albufeira. E, eventualmente no futuro poderão abrir outras, sei que Lagos está prestes ou irá abrir em breve, mas consoante a necessidade serão geradas estas áreas, o que significa que estes centros de saúde são centros de saúde que têm áreas para pessoas, portanto, com suspeição ou confirmado de infecção e áreas para pessoas que não têm, para continuar a prestar os restantes cuidados de saúde. O que garante assim que existe uma separação e uma segurança entre estes dois tipos de utentes. A nível hospitalar passa-se precisamente o mesmo, temos 2 áreas dedicadas Covid, uma em Portimão e outra em Faro, em ambos os hospitais, cada um com serviços de urgência com circuitos separados de doentes, e além disso depois no internamento também, internamentos separados tanto em cuidados intensivos como em enfermaria de doentes Covid e doentes não Covid, ou seja, circuitos perfeitamente separados e garantindo, portanto, esta separação e segurança dos doentes e dos próprios profissionais de saúde. Pronto, isto basicamente são as principais linhas gerais de como neste momento estamos a responder à pandemia da Covid-19. E então, falando um bocadinho de números e do que é que tem acontecido, nós atualmente neste dia 23 de Abril estamos com cerca de um mês e caminhar já após 2 meses desde que surgiu o primeiro caso no dia 2 de março. Aqui no Algarve há cerca de 1 mês e meio que já temos, portanto, casos de Covid-19. Temos mais de 22 mil infectados reconhecidos, aqui no Algarve concretamente 318, e temos verificado realmente que tem havido uma subida dos casos de infectados, mas felizmente as medidas que foram tomadas conseguiram que esta curva, que são portanto a curva dos novos casos que vão aparecendo, estabilizasse. É o que nós estamos habituados, portanto, a ouvir dizer o tal achatamento da curva, é o que se verificou aqui. Nós verificamos que aqui foi quando foi implementado o estado de emergência, que se não tivesse sido implementado, provavelmente a curva dos novos casos seria mais neste sentido, até queria estabilizar lá bem mais em cima. Conseguiu-se que a partir do final de março tenha-se atingido o que é chamado o tal pico de incidência de novos casos, que tem estado agora a declinar lentamente, mas a declinar de uma forma progressiva. No entanto, há muitas questões que se colocam, como é óbvio. Todos nós temos noção que isto não é o número real de casos de doentes infectados, tanto em Portugal como no Algarve, porque como o Ricardo vai falar mais daqui a pouco, grande parte das pessoas que são infectadas pelo vírus nem sequer têm sintomas, se nem sequer têm sintomas, não procuram os serviços de saúde e não são testados. Por outro lado, também temos uma grande subestimação numa fase inicial, principalmente naquele final de março que foi um pouco mais caótico, devido a que havia uma pouca disponibilidade dos testes e praticamente só era testados quem era internado. E dessa forma houve muita gente que se calhar teve a infecção, teve sintomático, mas não muito grave, e que não foi testado e que não foi confirmado como caso. Por isso, certamente que o número de casos total em Portugal, se calhar hoje é óbvio que isto é de especulação, mas se calhar já temos 250, 300 mil pessoas que já foram infectadas pela Covid-19 em Portugal e no Algarve também multiplicando pelo menos por 10. É por isso que também temos que ter atenção que estas taxas de mortalidade muitas vezes não são reais e explico o porquê que temos tão diferentes taxas de mortalidade consoante os países. Quanto mais se testar, mais casos identificamos, desta forma a taxa de mortalidade será menor. Daí que são tudo dados que têm que ser analisados com muito cuidado. Para nós profissionais de saúde, os dados mais objetivos e que acabam por ser aqueles que nos dão realmente a intensidade da doença e a gravidade e o impacto no sistema de saúde têm a ver realmente com os óbitos, com a mortalidade. Embora nós sabemos que muitas vezes podem haver óbitos que não são identificados porque não foram testados e podem passar despercebidos, mas também muito importante o número de doentes internados, principalmente o número de doentes internados em cuidados intensivos e em enfermaria, que permite-nos saber como é que está a ser a pressão sobre o sistema de saúde. E felizmente, como se vê aqui nesta curva, o que nós verificamos é que conseguiu-se realmente estabilizar estes indicadores. Tanto o número de internados, como nós vemos cá aqui em cima, que tem andado à volta dos 1.100, 1.200, como o número de doentes em cuidados intensivos, desde o final de março está estabilizado. Ou seja, as medidas que foram tomadas conseguiram estabilizar a situação. Estamos numa fase em que o nosso sistema de saúde está a conseguir responder à pressão que sobre ele é exercida e
onde realmente as coisas estão, felizmente, podemos dizer, de alguma forma controladas. Em termos do Algarve propriamente dito, é importante nós também analisarmos que em termos de número de casos, é óbvio que nós sabemos que, por exemplo, a região norte tem muito mais casos, mas temos que também ter atenção, obviamente, ao número de população que temos. Por isso, se nós formos fazendo a prevalência por 100 mil habitantes, vemos que no Algarve temos cerca de 70 casos por 100 mil habitantes, o que é cerca de 5 vezes menos do que se está a passar no Norte e cerca de 2 vezes menos que se está a passar na RS de Lisboa e Val do Tejo. Ou seja, o Algarve ainda tem sido uma região que não tem sofrido tanto com esta situação dos novos casos de Covid-19. E o mesmo se passa pela realidade dos diversos municípios. Que nós vemos atualmente, os municípios de Albufeira e de Tavira são aqueles que acabam por ter o maior número de casos por 1000 habitantes, mas de qualquer forma é um número baixo. No caso de Portimão concretamente temos 0,6 casos por 1000 habitantes, ou seja, ainda uma prevalência baixa da infecção. E em termos da evolução do número de casos, o que se está a passar no Algarve, vemos claramente que tivemos uma fase inicial de crescimento lento, mas que a partir dos tais 20 de março, que foi a altura que realmente as coisas começaram a aumentar, houve um crescimento mais rápido, mas que estabilizou a partir cerca da altura da Páscoa com um crescimento muito mais lento, o que se verifica também aqui com o número de novos casos no Algarve ao longo deste período. Desta forma vemos que estamos realmente numa fase em que as coisas estão a acalmar-se, assim se pode dizer, mas como é óbvio, o que se vai passar nas próximas semanas será fundamental para se perceber se realmente já estamos numa fase em que se pode considerar que está controlado ou se o alívio das restrições vai provocar muito provavelmente um novo aumento de novos casos de Covid-19. E para terminar, realmente são estes desafios aqui que deixo, e depois o que é que vai acontecer então, quando terminar este estado de emergência. Algumas reflexões, acho que as grandes questões que nós temos que refletir realmente é tentar prever como é que será esta evolução da pandemia, mas tendo a noção que a capacidade de resposta do sistema de saúde neste momento com estes níveis consegue perfeitamente responder, mas se a pandemia obviamente agravar o número de casos, principalmente o número de doentes internados para o dobro, para o triplo, se calhar começamos a entrar em uma situação de grande pressão e de resposta já não adequada. E depois também como é que vai ser monitorizar então a evolução epidemiológica na região, porque com o alívio das restrições haverá um menor controle e uma própria dificuldade de identificar até os fluxos das pessoas, obviamente entram, saem, que será mais complicado de controlar. Em relação aos cuidados de saúde, vai haver uma retoma da normalidade em breve? Claramente que não, porque a doença continuará. Logo, como a doença continuará, vamos ter que manter as medidas de prevenção do contágio e principalmente nas unidades de saúde, vamos ter que manter os circuitos diferenciados, vamos ter um sistema mais complexo, vão ter que ser feitos esforços, apesar obviamente vamos ter que retomar novamente consultas, etc., mas tem que ser prevenida a aglomeração de utentes, principalmente nas salas de espera, ou seja, o sistema vai ter que ser completamente repensado de forma que esteja o menor número de pessoas simultaneamente no hospital, mas que o necessário para pelo menos dar a resposta aos problemas de saúde dos nossos utentes da nossa área de referência. E algo que já começou e que continuará certamente é a promoção dos cuidados de telesaúde. Realmente há muitas consultas que podem ser perfeitamente feitas à distância, em que não há necessidade de os utentes se deslocarem ao hospital e aos centros de saúde, por isso provavelmente também estes sistemas que nos permitem plataformas de fazer teleconsultas, videoconsultas, serão também algo presente no nosso dia-a-dia. E quando é que virá a normalidade? Pronto, isto realmente não sabemos. Fala-se muito da questão da imunidade de grupo, não sabemos realmente se vai haver, se a imunidade da infecção é uma imunidade duradoura que permita falar em imunidade de grupo quando cerca de 50%, 60% da população já tiver sido infectada.
É óbvio que o aparecimento de uma vacina eficaz e segura permitirá normalizar a situação, reduzindo drasticamente a taxa de novos casos, ou então um tratamento eficaz. Obviamente também se surgir um tratamento que trata eficazmente esta gripe, se assim se pode dizer, nós conseguimos que as pessoas mal sejam identificadas, sejam tratadas e dessa forma evitamos as complicações. Porque o problema para nós não é o número de pessoas infectadas, é as complicações que advêm desta pequena quantidade de casos, mas que num grande universo acaba por ser um número de casos muito significativo e colocar realmente grandes problemas a nível do funcionamento dos sistemas de saúde e provocar assim também uma grande pressão sobre os nossos recursos de saúde. E pronto, basicamente era isto que tinha para vos transmitir inicialmente e passava então se calhar a palavra ao Ricardo Louro. Sim, agora se calhar passamos a palavra então ao Dr. Ricardo Louro, provavelmente partilha de alguma das coisas que o Nuno disse, ou quase tudo, não é? Gostávamos então de ouvir a sua opinião. Com a parte dos números e eu fiquei aqui com algumas ideias que eu gostava de vos transmitir. E a primeira delas todas é que esta pandemia veio mudar um bocadinho ou muito a maneira como se faz ciência e como a gente interage com a ciência e como a ciência interage com as nossas vidas. Porque nós estamos a trabalhar, todos os dias surgem coisas novas, todos os dias surgem novidades e nós estamos a trabalhar basicamente com o vírus que conhecemos razoavelmente mal e para o qual ainda temos poucas respostas. Bom, o primeiro slide que eu vos trouxe é um slide que eu considero se calhar muito mais importante que os outros todos, que trata-se de um reflexo do que vivemos hoje em dia. E o que nos mostra é o quê? O que nos mostra é que muita da informação que nos chega é falsa, é errada. E se nós já temos informação que tem muito pouco tempo de evolução, não é? Se ainda somos confrontados com informação falsa, depois vai levar a comportamentos falsos. E, portanto, é muito importante a gente se guiar pelo que é verdadeiro e pelo que é testado realmente. E, portanto, eu nesse contexto, vocês vão ver que tudo o que é material que eu vos trouxe é baseado na DGS. Poderia ser em algumas outras entidades, quer nacionais, quer internacionais, mas eu optei pela DGS, até porque a comunicação escrita da DGS, ao contrário, na minha opinião, da não escrita, tem sido bastante boa e bastante ficou na minha opinião. O vírus é assim, a primeira confusão que há é a mistura desses dois nomes, é assim, eles são a mesma coisa. Portanto, o vírus SARS-CoV-2 é a mesma coisa que o Covid-19, portanto, são dois nomes para a mesma coisa. Covid-19 é simplesmente o ano em que começou, em dezembro de 2019, na China, muito provavelmente por uma transmissão zoonótica, ou seja, uma transmissão animal-homem, e ao contrário de algumas teorias norte-americanas, nomeadamente, é até ao momento a informação mais fidedigna que há. E este vírus tem uma regra, que esta sim é bastante conhecida e tem sido bastante distante dos países todos, onde tem passado, que é a regra do 80-25. Ou seja, de todas as pessoas que são infectadas por este vírus, 80% não precisa de cuidados de saúde, daí o grande enfoque comunicacional que houve das pessoas não irem diretamente ao hospital, ao centro de saúde, ao seu médico, onde quer que fosse. Apenas 20% das pessoas infectadas necessitam de hospitalização e destes 20%, apenas 5% evoluem com quadros de gravidade, com necessidade, nomeadamente, de internamento em unidades de cuidados intensivos. Transmissão, muito falada. Eu já vou à parte das máscaras, que eu não sou, como aqueles que já me conhecem, não sou uma pessoa de fugir às polémicas, e eu vou falar também disso. É assim, ela transmite-se por partículas no ar.
Quando é que estas partículas entram no ar? Quando nós tossimos, quando nós espirramos, quando nós falamos muito perto das outras pessoas e a transmissão do vírus é feita de pessoa para pessoa, da pessoa A para a pessoa B, ou então uma transmissão indireta através das superfícies contaminadas. Sabes que a sobrevivência deste vírus é diferente dependendo do tipo de superfície e, portanto, uma coisa que eu também queria desmistificar aqui, que é importante, é o vírus não entra através da pele. Esta contaminação indireta vem simplesmente de nós tocarmos uma superfície que está contaminada com o vírus e depois basta ver qualquer programa de televisão para ver a quantidade de tiques que as pessoas têm de levar a mão à cara, aos olhos, à boca e, portanto, isso sim depois dá origem à transmissão do vírus. Ao contrário da anterior infecção grave que nós tivemos, que é o H1N1, este vírus é um vírus com uma transmissibilidade muito importante, ou seja, e muito variável. Eu relembro alguns casos descritos em Itália e em Espanha de pessoas assintomáticas e que contaminaram uma série de pessoas e, portanto, esta transmissibilidade é muito variável de pessoa para pessoa e outra das coisas que aumenta também, portanto, o risco de transmissão é o facto de nós termos doentes assintomáticos, ou seja, nós temos pessoas sem qualquer tipo de sintoma que estão infectadas e que são veículos de transmissão transmitindo o vírus e contaminando outras pessoas. Nomeadamente os grupos de maior risco, que são os idosos, daí o problema, por exemplo, dos lares, as pessoas com doenças crónicas e os profissionais de saúde devido à exposição obrigatória que têm a este tipo de infecções. Os sintomas têm sido debatidos publicamente em tudo o que é comunicação, portanto uma tosse, que normalmente é uma tosse seca e persistente, provém, portanto, da inflamação pulmonar que o vírus provoca, a febre e a dificuldade respiratória, podendo eu acrescentar aqui, na minha opinião, a diarreia como um sintoma também em ter em conta. Os números são um bocadinho variáveis, mas entre 4 a 5 dias é o que se estima dos dados que nos vieram principalmente da China e de Itália, do início dos sintomas após sermos contagiados, sendo que o início destes sintomas pode ir até 14 dias e em alguns casos descritos até mais. Os sintomas são muito parecidos de outras infecções virais, a febre, a tosse que eu já falei, o cansaço, as dores musculares. Eu optei por pôr aqui os termos técnicos e não técnicos, como eu estava à espera, iríamos ter pessoas de saúde e sem ser de saúde, e portanto eu acho importante que toda a gente perceba do que é que nós estamos a falar, e de facto, reforçando uma ideia que o Nuno aqui deixou e que é uma ideia muito importante, porque é uma ideia-chave para o funcionamento do sistema, e o funcionamento do sistema é essencial para um vírus para o qual a gente não tem nem vacina nem tratamento, é que qualquer um destes sintomas deve levar as pessoas a comunicarem para a Saúde 24 e a partir daí a serem, portanto, referenciadas para ou não, para o sítio onde melhor podem ser atendidas de acordo com a gravidade e com os sintomas que apresentar. Este vírus vem mostrar uma coisa que nós já sabíamos das doenças crónicas, que é tudo o que são doenças crónicas que envolvem mudança de comportamentos são muito mais difíceis de tratar do que aquelas que envolvem apenas a toma de uma medicação. Nós já tínhamos essa experiência das doenças crónicas e o vírus veio mostrar isso. E daí a dificuldade de nós todos, de um momento para o outro, mudarmos o nosso dia-a-dia, o nosso comportamento, tudo aquilo que a gente faz e adaptarmos a algumas coisas que são boas práticas, diga-se, mas que são coisas que infelizmente não faziam parte do nosso dia-a-dia. Portanto, não há vacina por enquanto, há muitas promessas, mas por enquanto não há vacina disponível, não é? Nós temos que ter noção que uma vacina demora alguns anos a ser desenvolvida e, portanto, está-se a fazer um esforço muito grande em termos científicos de haver um avanço mais rápido, com os perigos que isso acarreta, mas esperando que possa dar a face a esta pandemia e permitir
vacinar as pessoas, e depois o resto que há são boas práticas e que passam pelo distanciamento social ou físico, pela boa higiene das mãos, por evitar tocar no rosto, precisamente pelas mãos como veículo de transmissão do vírus para a boca, e uma boa etiqueta respiratória, nomeadamente o tão falado cotovelo ou antebraço que nos protege o nosso espirro. E, portanto, este foi um vírus que mudou o paradigma social. E eu, respondendo ao Nuno, que perguntou quando é que nós voltávamos à normalidade, eu acho que nunca. E a gente pode discutir isso depois através das perguntas, que eu acho que nós nunca vamos voltar à realidade, porque o vírus, apesar de tudo o mal que trouxe, vai trazer algumas coisas boas no futuro. Não que se... Como é que eu hei de explicar? Porque algumas destes bons costumes que nós temos hoje vão se manter, porque as pessoas não se vão esquecer das pessoas que faleceram, do impacto que teve nas suas vidas a todos os níveis, social, económico, de saúde. Portanto, isso vai ser uma coisa muito importante. Eu trouxe, como eu disse, eu baseei-me muito na DGS para vos trazer coisas, procurei não trazer muito texto e trazer coisas que sejam práticas, e de facto a DGS tem uma série de medidas que, mais uma vez eu reforço, são medidas que se calhar nós, algumas delas já as deveríamos fazer e não as fazíamos. Atenção às pessoas que têm animais, porque tanto as patas dos animais podem ser um veículo de transmissão. E a máscara eu já vou novamente focar. Compras, que é uma das 22 razões que nós temos para poder sair de casa neste estado de emergência. Portanto, muitos das superfícies comerciais que frequentamos já adotaram uma série de medidas para mitigar o risco infeccioso e, portanto, é muito importante que a gente as respeite. O distanciamento, a etiqueta respiratória, o espirrar, o tossir, o não esquecermos as boas regras da prioridade a pessoas com atendimento prioritário, e depois algumas pequenas regras, como por exemplo levar uma lista de compras já feita, não fazer uma coisa. Eu ainda hoje de manhã fui retocar a minha despensa e vi várias pessoas que ainda não perderam o bom costume de apalpar o pão a ver se está fofinho antes de o comprar. Isso é uma coisa que está completamente contraindicada, com luvas, sem luvas, com meia luva ou com uma luva e meia. Lavar as mãos. As pessoas ligadas à saúde sabem que as mãos estão identificadas como um meio transmissor de doenças infecciosas há muito tempo. Tanto que há uma campanha internacional, já há vários anos, de limpeza das mãos, e porque eu acho que nós temos que olhar sempre para as coisas, tirando também os aspectos positivos. Isso vai ser uma coisa que eu não tenho qualquer dúvida que vai melhorar. Eu todos os dias trabalho com profissionais de saúde que melhoraram a sua higiene das mãos, os seus hábitos de higiene das mãos, e todos os dias vejo pessoas na rua que também melhoraram essa higiene. E isso é um hábito que eu acho que não se vai perder. Quando chegamos ao tratamento, aí é que as coisas se tornam um bocadinho mais complicadas. Não existe um tratamento específico. O que as pessoas têm que ter noção é que nós não temos tratamento específico. Nós conhecemos alguma da fisiopatologia do vírus, ou seja, nós conhecemos a maneira como o vírus atua e, portanto, temos feito tentativas de, com alguns medicamentos que nós sabemos que atuam, que vão interferir nessa atuação do vírus, temos tentado com alguns medicamentos, mas os estudos não têm sido brilhantes. Muitos deles têm sido abandonados, muitos deles estão em fase experimental. E eu, quando digo aqui tratamentos experimentais, não quer dizer que as pessoas estejam a ser cobaias. Estamos a falar de medicamentos que são usados de acordo com o seu perfil, ou seja, os medicamentos que a classe médica e cientista mais acha que se adequam ao tratamento desta doença, mas nenhum deles é dirigido para esta doença. Nós já temos doentes tratados com medicamentos para a malária, com medicamentos para o VIH, com medicamentos para as doenças autoimunes e, portanto,
há um grande esforço para tentar para se tentar encontrar algum tratamento, mas até agora tem sido tudo experimental e os dados não nos permitem dizer com fiabilidade qual é o melhor tratamento, quais são as pessoas, porque o quadro clínico do vírus é muito variável, quais são as pessoas a qual tratamento se adequa, permite-nos ter alguma ideia. E, portanto, o principal nesta infecção viral, nesta pandemia, é sem dúvida a prevenção, porque no tratamento estamos ainda muito, muito atrasados. Nós não nos podemos esquecer que as infecções virais, para as quais têm tratamento, são infecções virais com muitos anos, com estudos com muitos anos, que não é o que se passa nisto, onde nós temos 3 meses de infecção, tendo começado na China em dezembro, e portanto 3, 4 meses, e portanto estamos ainda com poucos dados para saber o que de melhor podemos fazer. Tal como eu tinha prometido, esta é a única imagem que não é da DGS, mas é uma imagem que é impactante, porque eu ainda vejo pouco costume do uso de máscaras, e penso que isso tem muito a ver com uma comunicação errante que houve a nível central inicialmente, e teve também a ver com um fator de que a determinada altura não havia máscaras para toda a gente, não havia máscaras à venda e, portanto, não se quis fazer uma recomendação para uma coisa que poderia na prática não ser execuível. Mas eu quero só chamar a atenção que um portador de Covid-19, que pode ser assintomático, que pode ser a pessoa que está atrás de nós no supermercado, se estiver sem máscara e nós com máscara, a probabilidade de contágio pode rondar os 70%. E, portanto, as pessoas que olham para mim quando eu vou ao supermercado porque eu vou de máscara e elas não estão de máscara, o que elas não percebem é que eu de máscara estou a proteger a elas e não me estou a proteger delas, pelo contrário. Pelo contrário, se for um portador de Covid-19, em que estejam quer um, quer outro de máscaras, como mostra a figura a verde, a probabilidade de contágio é 1,5%. Isto explica um bocadinho porque é que o confinamento foi importante para o achatamento da curva, para não disparar o nível de infectados, e porque é que as máscaras são um mecanismo essencial. De um ponto de vista pessoal, e porque há vários tipos de máscaras, eu acho que qualquer máscara é efetivamente melhor que nada. E, portanto, se não temos máscaras cirúrgicas, pelo menos as máscaras sociais eu penso que são importantes. E reforçando também uma ideia que o Nuno já falou e que eu acho muito importante, é que nós não temos só doentes Covid. Nós temos doentes não Covid e tem-se notado que os doentes não Covid, mesmo com situações emergentes e urgentes, não têm vindo às urgências. Não estão a vir ao hospital, estão com medo de serem infectados e estamos a encontrar doentes à entrada do serviço de urgência mais graves, com doenças em fase mais avançada e, portanto, a regressão desses quadros é mais complicada. Eu posso, por exemplo, dar um número que deram há muito poucos dias na comunicação social, que o número de chamadas para o INEM cresceu a níveis nunca antes vistos. Portanto, isso quer dizer que as pessoas estão com medo. E não têm que ter medo, porque Portugal, com todo o nosso espírito, tomou medidas em tempo útil, podemos ou não criticar algumas delas, eu também sou crítico de algumas delas, e preparou-se muito bem para esta primeira fase da pandemia. Agora temos que continuar a preparar-nos bem para as próximas fases que aí vêm. Ok, obrigado. Já respondeste a uma pergunta que eu iria fazer no fim, que era se isto ia voltar a ser como antes. Mas agora, entretanto, queria fazer uma pergunta aos dois, e vocês trabalham nos hospitais aqui no Algarve, são as pessoas ideais para responder isso. Vocês acham que os hospitais no Algarve têm estado a conseguir dar uma boa resposta a esta solicitação, principalmente por causa do Covid-19? Ou ainda fala-se muito, agora já não tanto provavelmente, da falta dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, das máscaras, que faltava ventiladores? Como é que acham que os hospitais no Algarve têm estado a conseguir dar resposta? Pronto, cá começo eu. Em termos de
de ventiladores e de recursos de cuidados intensivos, neste momento não tem havido qualquer problema, porque, tal como eu referi, felizmente as coisas, principalmente aqui no Algarve, conseguiram ser contidas a tempo e a transmissão comunitária, pode-se dizer que no Algarve foi vestigial até ao momento, e dessa forma a incidência de infecção não foi o importante o suficiente para provocar então um grande afluxo de doentes aos cuidados intensivos que pudesse então provocar problemas de disponibilidade de recursos para isso. Em relação ao material de proteção, isso é algo que nós vamos viver no dia a dia e acima de tudo com uma grande incerteza, mas é curioso ver que não somos só nós, é todo o mundo, porque uma coisa é obviamente se houvesse não uma pandemia, mas uma epidemia em Portugal, certamente que de todo o mundo haveria meios que chegariam e que poderiam ser importados, etc. O que se passa é que todo o mundo está em estado de emergência, se isso pode dizer, o que é produzido acaba por ser insuficiente para as necessidades e acaba por ser muito problemático. De qualquer forma, como também o número de doentes não tem sido muito grande, pelo menos aqui no Algarve, não houve ainda situações críticas de não haver os equipamentos de proteção individual necessários para cada uma das situações. E muitas vezes, como é tradicional a bom português, temos improvisado também e temos contado também com a boa vontade da sociedade civil, portanto a nível privado, como público, com pessoas a nível individual que têm ajudado com dádivas e até mesmo a elaborar alguns EPIs de forma artesanal, mas que têm sido bastante úteis nesta fase. Ricardo? É assim, eu em relação aos EPIs eu acho que não têm faltado e acho que tem muito a ver com a preparação atempada, mas não têm faltado, mas o Nuno tem muita razão numa coisa, porque de repente o mundo todo quer uma coisa 10.000 vezes mais ou 100.000 vezes mais do que eram usadas antes. E, portanto, não há linha de fornecimento que aguente, apesar de todas as precauções que foram tomadas. Em Portugal houve alguma adaptação, nomeadamente das empresas têxteis, que deram uma grande ajuda. Eu acho que foi, se virmos a evolução das notícias, vimos que quando houve essas medidas nas empresas portuguesas, na alguma transformação da produção, passámos a ter muito menos notícias de falta de EPIs, porque houve um fornecimento diferente, porque houve uma adaptabilidade. Nós estávamos muito dependentes dessas EPIs em todo o país, do estrangeiro, e portanto passámos a depender mais de nós próprios e é mais fácil conseguir esse tipo de equipamentos. E como digo, a preparação foi uma coisa essencial. Nós soubemos, de uma maneira, na minha opinião, bastante razoável, saber ler o que é que se passou nos outros países e dentro das nossas possibilidades conseguimos preparar-nos bem, em última instância até preparar-nos demais até ao dia em que estamos hoje, porque tudo o que nós construímos como backup como para esta situação, muito dessas coisas não foram usadas, quer em termos de instalações, quer em termos de EPIs, quer em termos de ventiladores, por exemplo. Há vários, no Algarve há vários exemplos disso e no país todo há vários exemplos disso, porque houve essa preparação, houve esse reforço de meios. De qualquer forma, pronto, assinalar também que pronto, é o Algarve, né? Porque Portugal, infelizmente, já houve zonas com maior pressão, principalmente a nível do Grande Porto, onde já houve situações mais complicadas de gestão de doentes e de necessidade de recorrer a outras soluções alternativas. É importante que as pessoas percebam todas uma coisa, é assim, quando a gente fala de saturação do Sistema Nacional de Saúde, o que é que a gente está a falar? Como eu falei, o vírus tem aquela regra dos 80-25. 80 tratam-se em casa, 20 tratam-se no hospital, 20%, e 5% são aqueles graves que precisam de unidades de cuidados intensivos. O que os dados nos mostram é que estes doentes ficam
a ocupar, e este ocupar sem nenhum sentido pejorativo, ficam a ocupar uma cama de uma unidade de cuidados intensivos durante muitas semanas. Ou seja, não há rotatividade. E, portanto, o sistema chega a um certo ponto que entra em ruptura. E isso não aconteceu. É certo que a pressão no Algarve tem sido diferente do resto do país, nomeadamente a norte, pelo número de infectados, não é? Mas eu não posso deixar de dizer aqui, eu e o Nuno já temos discutido isto várias vezes, nós tivemos um dos focos primários de infecção Covid-19 do país, não é? E, portanto, alguma coisa correu muito bem, eu acho que houve várias coisas que correram muito bem, quer a nível de política, quer a nível de saúde pública, quer a nível de preparação, para Portimão não ser o que se passou, por exemplo, no norte do país, onde houve o primeiro foco e o segundo foi logo aqui em Portimão passado um dia, 2 dias, penso eu. Ok. Eu aproveitava agora também para abrir um bocadinho aqui das perguntas do público e misturar também aqui um pouco das perguntas. Temos uma pessoa, a Margarida, que nos perguntou qual é que é a vossa opinião sobre a abertura das creches, dos mais pequenos voltarem à escola, e o impacto que esta medida pode vir a ter no aumento do número de casos com o Covid. E que conselhos é que deixam aos pais que têm crianças que frequentam as creches, neste caso? Não é uma pergunta fácil. Essa não é uma pergunta fácil. É Assim, a abertura das creches, obviamente, que prende-se muito pela questão económica, não voltar ao trabalho. Não tanto, obviamente, pela sobrevivência das creches em si, mas pela permitir que os pais possam retomar a sua atividade profissional sem serem em teletrabalho. Embora, pronto, eu pessoalmente acho que é uma opção muito questionável. A mim faz-me muito menos impacto de uma abertura da escolaridade, principalmente a partir do 7º ou do 8º ano, onde os adolescentes já podem ter alguns cuidados da própria etiqueta respiratória e que até podem se calhar aguentar máscaras ao longo do dia e ter algo, e conseguir controlar alguma, tendo em conta as indicações que lhes são dadas, quando comparando com crianças de 2, 3 anos, que é óbvio que muitas vezes nós sabemos perfeitamente que chegam a estar 15, 20 crianças em espaços exíguos e que obviamente andam sempre uns em cima dos outros e que certamente basta uma dessas crianças estar infectada e rapidamente toda a sala vai ficar infectada. E o problema, como estamos já todos ouvimos, não são as crianças. O problema, felizmente, esta infecção viral, embora haja alguns casos graves e de mortalidade em crianças, mas são muito raros, o problema é que essas crianças depois vão levar para as suas casas a infecção, vão infectar os pais e depois, consequentemente, os pais podem levar a infecção para outros locais e infectar o resto da família. O problema é realmente se não estamos a criar aqui uma série de focos de infecção e de transmissão, e se essa medida em termos económicos será assim tão importante para valer a pena correr esse risco. É óbvio que os especialistas, nomeadamente os colegas da saúde pública, etc., que fazem essas contas, penso que estarão a tentar medir esse risco, mas a mim pessoalmente faz-me um pouco confusão este tipo de decisão. Tenho também outras perguntas, não sei se o Dr. Ricardo dizer alguma coisa, não? Depois eu já meto a colherada durante a conversa. Podes continuar, Gonçalves. Ok. Tenho também 2 perguntas aqui do nosso telespectador, né, Planete, do João Bárbara, que tem uma para o Dr. Nuno e outra para o Dr. Ricardo. Se calhar começo pelo Nuno, e a pergunta dele é: como temos visto na última semana, a sociedade empresarial e uma franja da política portuguesa quer a abertura da economia. Esta abertura pode ser preocupante, principalmente se falarmos de hotéis e de férias que podem trazer portugueses e, presumo, estrangeiros de zonas mais infectadas. Esta abertura deveria acontecer já no início deste verão ou esperar mais tempo?
Isto é complicado, isto é por nós, como profissionais de saúde, quanto mais tarde melhor, né? Só que, obviamente, lá está, quem tem que tomar essas decisões tem que fazer muitas contas e pesar aqui os prós e os contras. O que nós temos claramente a noção é que, se calhar, este mês e meio que nós temos de convivência em termos de sistema de saúde com o Covid-19 foi o mais fácil. O pior está claramente para vir. Está claramente para vir por duas razões. Por um lado, porque vamos também nós, a nível dos cuidados de saúde, ter que começar a normalizar, começar a ter mais pessoas no hospital que têm que ter as suas consultas, porque senão vão começar a ter consequências graves da falta de acompanhamento e dessa forma os próprios hospitais vão passar a ter um maior risco deles próprios serem focos de contágio. E por outro lado, obviamente, para nós o Algarve, que as coisas estão a correr tão bem, temos clara noção de que o facto de começar novamente com as atividades turísticas e a vinda de turistas, aumentando, lá está o número de pessoas, aumentando os locais onde as pessoas acabam por estar mais próximas, que sejam estabelecimentos de restauração, sejam os próprios hotéis, etc., vai aumentar aqui muito o risco de contágio. É óbvio que vai ser uma maior pressão sobre o nosso sistema de saúde e vamos ver então se não acontece o que também se está a temer, que vai ser uma abertura de portas se calhar no início de maio e depois lá para o final ou meio de maio chega-se à conclusão que temos que fechar mais um tempo. Mas isto são coisas que vão ter que ser vividas dia a dia e vamos ver realmente como é que as coisas vão acontecer. E já agora, Ricardo, antes de fazer a pergunta também do João, aproveitando a onda que o Nuno estava a responder, temos também uma pergunta da Cláudia Silva: como é que se convence as pessoas que têm estado também a fugir um bocado das consultas a voltar aos hospitais, ou seja, as consultas de rotina, o pessoal que tem problemas e que tenta não ir logo por medo de contágio, como é que se convence essas pessoas a voltar aos hospitais? Vais me permitir que eu te corrija, não é não vir logo, é não quer vir de maneira nenhuma. Vai mais além disso. É assim, eu queria fazer só aqui um apontamento antes de resposta ao Nuno. É assim, eu acho que nós estamos num dilema civilizacional muito grande, porque nós corremos o risco, temos dois pratos na balança. Esta foi a parte mais fácil, que foi fechar tudo e deixar as pessoas em casa. Só que se nós continuarmos com esta política, primeiro as pessoas vão estar menos aderentes, como já se vê, porque as pessoas ficam saturadas, e correndo o impacto que isto pode ter em termos económicos no país, e o Sistema Nacional de Saúde e o Sistema de Saúde depende do país, seja ele público ou privado, e portanto se nós não conseguirmos equilibrar a parte económica, podermos ter mais pessoas a morrer sem não Covid do que Covid. E isto é uma realidade. É uma realidade que ninguém, estas tais contas que o Nuno falava, que é importante perceber qual é o impacto que o sim e o não podem ter. E isso é uma coisa difícil de responder. Eu penso que a abertura das creches tem muito a ver com fazer com que as pessoas retornem ao trabalho, e porque não tem impacto direto, porque o número de crianças infectadas é muito, muito residual e, portanto, elas são principalmente veículo de transmissão entre pais, e, portanto, este impacto é muito, muito importante e acho que vai ser o ponto essencial e a abertura vai ser uma realidade. E é assim, os números vão crescer obrigatoriamente quando as coisas forem abertas. Agora, a racionalidade das medidas com que se retoma a abertura dos hotéis, a abertura dos cafés, a abertura do futebol, a abertura dos espetáculos, tudo isso tem que obedecer a uma racionalidade. E essa racionalidade tem que ser muito bem respeitada. É aquelas tais medidas que eu falava que têm que ficar para o futuro. E essas vão ter mesmo que ser cumpridas com a agravante de sermos... Nós temos exemplos no mundo. Singapura, salvo erro, aconteceu exatamente isto. Abriram, passado 2 semanas, lockdown again. Acho que não respondi à tua pergunta, Gonçalves. Tens que me repetir. Respondeste isso. Olha, outra pergunta do João Bárbara também para ti, Ricardo.
Ele está a ver os slides que estavas a apresentar e num dos slides aconselha só não pagamento com dinheiro, por ser uma das fontes de contágio. Sim. Mas no caso dele, principalmente, ele trabalha na atividade bancária e muitos trabalham diariamente com notas e moedas e não o conseguem evitar. As luvas podiam ser uma alternativa, mas como lidam com vários papéis que ficam dias na secretária, a pergunta dele é se aconselha o uso de luvas ou não. Não. Eu sou muito prático. As luvas têm dois problemas. Os desinfetantes que nós usamos foram testados para uso de pele. E, portanto, não foram testados para uso de luvas, nem do material que as diferentes luvas podem ser feitas. Além disso, as luvas podem acumular resíduos, porque são porosas, e, portanto, podemos, em última instância, até estar a fazer uma cultura de vírus. E há outra coisa, que as pessoas que usam luvas, está provado em vários estudos, que lavam menos as mãos. E, portanto, não estão a fazer a precaução básica. E, portanto, é uma desinfecção das mãos correta, tendo cuidado, aquilo que eu falei, de não levar a mão, porque o vírus não entra através da pele, é levar a mão à cara, à boca, aos olhos, ao nariz, que causa a infecção, e, portanto, é desinfecção frequente das mãos, sem luvas. Ok. Ora, a nossa emissão está quase a chegar ao fim, falta só uns 5 minutos. Ainda há tempo só para mais uma perguntinha, não é? Que isto aqui, vocês acham que se voltar a fazer esta reabertura, que podemos chegar a um caso como Espanha ou Itália, por exemplo? Ou acham que, como temos estado a trabalhar também em Portugal, que mesmo que isso seja aberto à economia novamente e as pessoas voltem ao trabalho, que apesar de tudo não há tanto esse risco? Bom, agora posso começar eu, que é para livrar o Nuno. É assim, o risco existe, eu tenho esperança que não seja grande, porque apesar de algumas imagens esporádicas que a gente viu deste período de confinamento e da fama às vezes que o povo português tem de sermos todos mais espertos que o vizinho, nós portámos bem e tivemos sucesso. E a prova está aí, está nos números. Há muitos números que têm pouca fiabilidade, mas o número de mortos e o número de doentes em tratamento de cuidados intensivos são dois números muito fiáveis. E, portanto, isso permite-nos dizer que nós tivemos algum sucesso. Nós fizemos a primeira batalha foi ganha por nós claramente, apesar das baixas. Os números, como eu disse, os números vão aumentar, mas eu acho que se as medidas foram feitas de maneira racional, se as coisas forem abertas programaticamente, de maneira, não tudo ao mesmo tempo, não é abrir a porta e deixar toda a gente vir para a rua e fazer tudo ao mesmo tempo, é criar novos costumes nos restaurantes, nos hotéis, mais testes, porque eles vão ser importantes, e isso vai criar alguma segurança na abertura, que é uma abertura que vai ter que acontecer sob o risco do que eu dizia de termos uma recessão económica que nos vai provocar mais mortos que mais feridos que a própria pandemia. E, portanto, eu acho que a programação destas medidas é o ponto-chave da reabertura, a nossa reabertura ao mundo. Ok. Vamos então com uma pergunta do público, estamos mesmo quase no fim. Existe algum apoio da parte do SNS, por exemplo, às pessoas da parte emocional, aquelas que estão confinadas em casa e que já, obviamente, estar fechada em casa tanto tempo começa a mexer na cabeça das pessoas? Há algum tipo de apoio no Serviço Nacional de Saúde que as pessoas possam recorrer? É uma pergunta do João Bota. Existem respostas que estão a ser trabalhadas, inclusivamente na RS Algarve, na página da RS Algarve está lá alguma informação sobre uma resposta, pronto, uma teleresposta via telefónica que dá algum apoio que já existe, mas certamente que vai ser necessário mais, porque à medida que o tempo vai passando, o impacto que nós estamos a viver hoje em dia e acima de tudo o que vai ser a seguir vai mexer muito com a saúde mental da população.
porque, como o Ricardo disse, realmente, mesmo com a reabertura, as coisas vão ser muito estranhas, ou seja, nós realmente vamos ter uma vida, pelo menos nos próximos meses, espero eu que não seja mais do que um ano e meio no máximo, vamos ter uma vida muito limitada, se assim se pode dizer, vamos ter que ter horários muito bem definidos do que é que nós podemos fazer cada um de nós, vamos ter que ter sempre aquela preocupação de não poder entrar num local se está lá muita gente, ou seja, há uma série de atividades que vão estar muito condicionadas e isso obviamente vai mexer muito com a saúde mental das pessoas. Mas aproveito já agora, né, Luís, não sei se também se irias falar mais daqui a pouco do programa das próximas sessões, mas vamos ter uma sessão especificamente para isso, não é? É verdade, é verdade. Vai ser uma das próximas sessões, não a próxima, mas vamos falar também sobre a saúde mental e esta parte do estar em casa e de como é que as pessoas estão a reagir à saúde mentalmente a esta pandemia, tanto os profissionais que estão a trabalhar, tanto as pessoas que estão confinadas em casa, toda esta panóplia de questões que afetam-nos todos de maneiras diferentes, mas que podem pôr em causa a nossa saúde mental. Fazia só uma última pergunta rápida peço uma resposta rápida, embora já tenham aflorado um bocadinho o tema. Vocês acham que isto vai voltar a alguma coisa ao que era antes, ou seja, podermos festejar os golos abraçados aos amigos nos cafés, assim, em quê? Um ano e meio, nunca mais? Eu sei que é difícil definir timings, mas não se prevê esse regresso a essa vida nos próximos tempos, pois não? Eu acho que nós não vamos voltar ao que éramos, mas é como eu digo, eu tenho que olhar para esta situação e quero olhar para ela tirando dela o que tem de positivo. E eu acho que ela vai deixar algumas coisas positivas. Não tenho nenhuma dúvida do impacto social, psicológico, familiar que vai ter, que vai ser muito grande. Basta nós pensarmos em alguns acontecimentos marcantes da era moderna e do impacto que tiveram nas respectivas sociedades, sendo que isto tem um impacto em toda a sociedade mundial. E, portanto, eu acho que nós, dentro de um ano e meio, sensivelmente, estaremos a viver de volta à normalidade, mas uma normalidade marcada claramente por uma pandemia que nós vivemos e que espero eu que não voltemos a viver. Eu acho que claramente nós vamos ser uma geração que vai ficar marcada por este acontecimento e em consequência disso, obviamente, vamos carregar sempre o peso do que vivemos nestes meses, espero que não muito mais do que isso, mas acredito que o comportamento humano não se altera assim de uma forma tão drástica. Eu tenho até o receio ao contrário, realmente, que é porque, apesar de tudo o que nós vivemos em termos da parte social, o que se vê é que, principalmente os mais jovens, cada vez eram mais fechados para si mesmos, muito virados para as tecnologias, e o que eu tenho medo é que estas condições ainda nos tornem ainda mais fechados aos outros e ainda mais virados para o computador, para o telemóvel e que ainda seja um fator que ainda venha a agudizar mais isso. Eu acho que vai ser muito importante que nós nos mentalizemos que vamos ter também um papel importante, principalmente na educação dos nossos filhos, a tirá-los novamente desta situação onde eles ficam muito focalizados no eu e numa vivência apenas com as tecnologias. Agora, é óbvio que a educação de comportamentos que nos protejam a nós e a quem está à nossa volta será fundamental, mas eu espero claramente que as pessoas continuem a sair para a rua, continuem a conviver, a cumprimentar-se. Agora, pronto, que lavem mais as mãos, ao menos que isso fique e que as pessoas se habituem a lavar as mãos e a desinfetar as mãos frequentemente, que é o mais importante, porque a vivência social do homem espero que não fique transtornada por este acontecimento, mas só o futuro é que nos poderá dar essa resposta, certamente. Certamente. Muito obrigado então aos dois pela vossa participação neste primeiro Ter Ideias puramente online. O nosso próximo tema vai ser já para a semana, de hoje uma semana, dia 30 de abril às 19 horas, e vai ser sobre a telescola.
a telescola e a escola virtual, os desafios e as soluções. Brevemente vamos apresentar quais são os nossos convidados, através do nosso Facebook, e este debate aqui da pandemia da saúde também foi gravado e vai ficar disponível no nosso canal de YouTube, da TI de Impulsos, e depois também no nosso site, o qual depois vamos partilhar. A todos os que estiveram a assistir, a todos os que participaram e fizeram perguntas, muito obrigado pela vossa atenção e espero vê-los em breve no próximo debate. Obrigado e uma boa noite. Tudo bom.